Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Aula NHB, e H aqui vos fala. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre assim, o começo de um dos horrores, né, que o Brasil passou, né, mas além disso teve algumas coisas boas, outras ruins, né, que foi o quê? Foi a ditadura militar. Hoje a gente vai falar sobre a parte um, né, que nós temos duas partes, né, que a ditadura foi algo que aconteceu nos anos 60, 50 e foi até os 80. Resumindo, muito tempo no poder, mais de 20 anos. Então, hoje a primeira parte, né, a gente vai falar sobre o primeiro presidente, né, que passou por essa ditadura militar, o que ocorreu durante esse período da primeira parte, né, e tudo mais um pouco, beleza? Como sempre, esse projeto do Aula NHB foi uma ideologia do Grêmio Estudantil, né, juntamente com o professor Alan John, né, para deixar mais fácil, né, para vocês que estão participando da NHB, né, como eu, achar mais fácil, né, na hora da prova, para a gente não esquecer, que foi só NHB, que ocorreu, por que ocorreu, entendeu? E essas coisas, beleza? Beleza, galera? Agora eu vou passar as palavras para o professor Alan John. Beleza, pessoal? Seja bem-vindo mais uma vez, né? Agora, nossa penúltima aula de História do Brasil. Vamos falar um pouco sobre ditadura militar, parte um, destacando a influência de Castelo Branco e esse momento de transição que tirou o Brasil de sistema democrático e vai mergulhar o Brasil no sistema ditatorial. Lembrando que essa é uma atitude, é uma ação desenvolvida pelo Grêmio Estudantil da Escola Valdemar Alcântara, em parceria aqui com este que vos fala, professor Alan John. Então, vamos para o conteúdo. Lembrando que, ao longo dessas últimas semanas, foram divulgadas sempre no canal da escola vídeos sobre a história do Brasil, para tentar, de alguma forma, auxiliar os estudantes que têm aquele medo, que estão nervosos, né, pensando na Olimpíada Nacional de História do Brasil. Então, você que está assistindo esse vídeo, aproveite e entre lá no nosso canal, dê uma olhadinha nos demais conteúdos sobre a história do Brasil. Então, vamos lá. Ditadura militar, parte 1. A gente compreender esse conteúdo, a gente retoma o conteúdo anterior. Na última aula, vimos que Jânio Quadros, misteriosamente, após 8 meses no poder, ele decide renunciar. Uma renúncia que causa um choque muito grande entre deputados, entre a sua própria oposição e também seus aliados. Afinal de contas, Jânio Quadros, ele apresentava um sistema político um pouco exótico para um líder político, mas ele não estava sofrendo tantas ameaças nem perseguições como outros políticos da mesma época. Então, Jânio Quadros tinha algumas ideias estrambólicas, como a proibição de mulheres usarem biquíni nas praias, era também acusado de uma proximidade com o socialista, a partir do momento em que ele vai dar uma medalha, uma honraria para Che Guevara, mas mesmo assim, muitos não entendem o seu governo, porque sempre está transitando entre o capitalismo e o socialismo, entre medidas populares e medidas realmente governamentais, e de repente, Jânio Quadros afirma que, devido a forças ocultas, ele decide então renunciar. Aquilo causa muito espanto. Naturalmente, após a renúncia, qualquer fato contra o presidente deve assumir o seu vice, porém o vice de Jânio Quadros seria João Goulart. E João Goulart era temido principalmente por católicos, por grupos empresariais e pela ala conservadora da política nacional. Afinal de contas, ele era ministro do então presidente Getúlio Vargas. E uma das últimas medidas enquanto ministro seria aumentar o salário mínimo em 100%. Ele era acusado de socialista e tinha uma proximidade muito grande com a China e com as nações que adotavam o sistema político comunista e socialista. Então, Jânio Quadros renuncia e deverá, então, assumir o seu vice, João Goulart. Porém, a oposição não quer aceitar essa ascensão de João Goulart ao poder. Deputados, senadores não querem aceitar João Goulart no poder, acusando ele de práticas socialistas, porém um determinado grupo de governadores e também aliados ao seu poder,
deputados, governadores e senadores vão criar uma campanha chamada Campanha da Legalidade, que foi basicamente uma mobilização civil e militar, idealizada por Leonel Brizola e outros governadores em busca de garantir a legitimidade e, consequentemente, colocar no poder João Goulart. Essa campanha da legalidade, ela buscava a ascensão de João Goulart ao poder, porém foi feita uma negociação com deputados e senadores, que os senadores afirmavam, olha, só vamos aceitar a posse de João Goulart caso seja aceito uma proposta de governo declarando o parlamentarismo. O que seria isso, professor? Um sistema político no qual o presidente tem apenas o poder simbólico, já que o poder realmente político estaria na mão de um dos deputados, membro do parlamento que governaria com plenos poderes. Se esse sistema fosse colocado em vigor, naturalmente João Goulart seria enfraquecido suas forças. Isso aconteceu, foi implementado então o parlamentarismo no Brasil e João Goulart ficou apenas com o governo com poder simbólico. Pedro Henrique, como é que você analisa esse momento, essa transição? Bom, pessoal, esse momento de transição, né, foi uma total confusão, né, porque além de viés, depois Jânio Quadros, né, a Jânio Quadros, eu não sei, por causa de alguns problemas familiares, né, ou pessoais, né, e também políticos, né, aí veio o Jango, né, que acabou, tipo, muitas pessoas antigamente tinham um total preconceito com o socialismo e comunista, porque muitas pessoas achavam que isso ia dominar o Brasil, que o Brasil iria virar uma bagunça e tudo mais. Aí por isso que veio uma peça importante, né, a ditadura militar, né? Muitos dizem que era para conservar, de que não iria vir o socialismo nem o comunismo aqui no Brasil. Muitos dizem, então. Beleza. Então, como vocês podem perceber aí, existia uma grande mobilização popular também em torno de João Goulart, e anos depois dessa primeira medida do parlamentarismo, ele convoca um plebiscito perguntando à população se aceitam a continuidade do parlamentarismo, votando sim, e pela descontinuidade e implementação do presidencialismo, votando não. A vitória do não ocorre em todo o Brasil, e João Goulart, então, vai assumir o Brasil com plenos poderes. Primeira atitude dele seria tentar controlar a grave crise econômica, principalmente devido à disparada da inflação. Ele vai lançar o Plano Trienal, que é um plano que tenta, de alguma forma, reformar a economia do país e garantir a retomada do crescimento com geração de emprego e renda para milhões de famílias brasileiras. Suas principais características enquanto governante seria a distribuição das riquezas, buscar o crescimento econômico, combater a inflação, estatizar empresas privadas e desapropriar os latifúndios improdutivos. Ou seja, seria, de alguma forma, distribuir a renda do Brasil, acabar com a desigualdade no Brasil. Isso, naturalmente, incomodaria principalmente as camadas mais ricas da sociedade. Então, João Goulart queria distribuir as riquezas e, de alguma forma, acabar com a pobreza nacional. Isso, naturalmente, vai causar uma grande insatisfação de seus principais opositores, que são os políticos da UDN, militares e também a camada média e alta da sociedade. Apoiado no discurso de combate à desigualdade, o sindicalismo no Brasil observa na figura de João Goulart uma espécie de esperança para tentar acabar com a pobreza e a miséria de boa parte da população. Juntamente com os sindicatos e também grupo de trabalhadores, associações, entre outros, é criado um programa chamado Reforma de Base, que foi também abraçado por João Goulart. Nesse projeto de reforma de base, existia uma busca por tentar garantir uma distribuição de riquezas no Brasil. E, naturalmente, isso incomodaria principalmente as classes mais ricas. João Goulart aproveitou esse projeto e, em um comício, garantiu a toda a população que iria trabalhar profundamente para garantir a divisão das riquezas no país. Pedro Henrique,
que é que você acha sobre esse movimento dele? Não, pessoal, um movimento também um dos movimentos assim importantes, né, que uma reforma de base, ela além de como é que eu posso dizer para vocês, tentar equilibrar um pouco, né, o Brasil, né, tanto que eu não sei muito bem explicar para vocês, mas uma reforma de base dessas meio que equilibra o Brasil, né, tanto socialista, esquerdista, de direita, comunista, né? Então, que eu não sei muito bem explicar, né? Beleza. Então, era um projeto que buscar reforma de base, seria o quê? Reforma fiscal, reforma econômica, reforma bancária, reforma educacional, sempre buscando o privilégio dos mais desvalorizados. Então, diante dessa expansão, dessa igualdade social, e também percebendo o crescimento dos comícios em busca da reforma de base, o movimento conservador, liderado por militares e também pelos empresários, vai criar um movimento chamado Marcha de Deus com a Família, ocorrida entre 19 de março e 8 de junho de 1964. Foi uma tentativa dos setores conservadores de tentar conter a ameaça comunista que estava em pleno vigor no país. Então, você pode perceber aí os movimentos daquele período. De um lado, temos o Comício da Central do Brasil e os movimentos da reforma de base, do outro, a Marcha de Deus com a Família em busca da garantia do capitalismo enquanto sistema político. Então, percebendo essa guinada socialista por parte do governo de João Goulart, os Estados Unidos, então, fazem uma parceria com os militares brasileiros e desenvolvem uma operação militar chamada Brother Sun, ou Grande Irmão, que seria uma tentativa de implementar um golpe militar apoiado pelas forças militares brasileiras e, naturalmente, apoiadas militarmente pelos Estados Unidos. Pedro Henrique? O que eu posso dizer para vocês? O Brasil tinha uma grande influência, assim, né? Não, o Brasil gostava muito dos Estados Unidos, né? Tinha um apoio, assim, né? Tanto que, olha só, eles deram como é que se fala? Embarcações, né? Aeroportos, né? Para apoiar um golpe militar em 64, né? Resumindo, o Brasil e os Estados Unidos eles tinham um apoio muito forte, né? Um contava com o outro, aquela ajuda e tudo mais, aquele troca, né? Beleza, meu irmão. Então, essa operação, naturalmente, ela não invadiu o Brasil, porque ela só realmente iria ocorrer caso João Goulart tentasse se defender do golpe militar, né? Então, os militares, então, saem de Minas Gerais, migram, então, para Brasília, chegando lá já esperando uma tentativa de confronto, não houve confronto, chegaram pacificamente no Palácio do Planalto e assumiram, então, o poder, já que João Goulart migraria para o Rio Grande do Sul e, posteriormente, para o Uruguai. Não houve derramamento de sangue, não houve a chegada dessas embarcações no litoral brasileiro, então a Operação Brother Sun basicamente só existiu nos mares mesmo. Então, quando os militares assumiram o poder, provisoriamente colocaram o cearense Humberto Castelo Branco como presidente do Brasil, fortemente apoiado pelos Estados Unidos. Castelo Branco vai abrir a economia brasileira para as multinacionais, além de implementar um conjunto de princípios denominado Doutrina de Segurança Nacional, para tentar conter qualquer movimento de cunho socialista nas ruas. Vai governar também em cima dos atos institucionais, que são apenas decretos assinados por Castelo Branco, que buscavam garantir dar uma nova forma ao sistema político recém-implementado. Um dos mais importantes atos institucionais garantidos por ele foi o Ato Institucional número 2, que afirmava que, a partir daquela data, o Brasil só poderia ter dois partidos políticos. A Arena, que seria o partido que defenderia o sistema político ditatorial, e o MDB, que seria uma falsa democracia, certo? Um falso partido de oposição. Pedro Henrique? Muitos dizem que essa nova regra, né, esse novo decreto assim, de bipartidarismo ajudou na luta contra a corrupção e a inflação, né? Porque muitos dizem que vários partidos, assim, no Brasil,
aí não dá certo, porque é muito dinheiro para lá, muito dinheiro para cá, e vem aquela corrupção toda, né? Então, dizem que isso ajudou o Brasil, né? Hoje em dia os políticos dizem isso. Beleza. Então, então esse daí faz parte dos 4 primeiros atos institucionais, o ato institucional número 2, bipartidarismo, Arena, partido de defesa do regime, e MDB, falsa oposição. Quais foram os outros atos institucionais também, professor? Fechou o Congresso Nacional, implementou eleições indiretas, são outros atos institucionais desenvolvidos por Humberto Castelo Branco. Mas lembrando, o bipartidarismo foi o principal deles. Foi também criado, né, no governo dele, a Carta Constitucional de 1967, que vai também garantir a oficialização do regime ditatorial ao aumentar o poder e o controle do poder executivo sobre os demais poderes. Está aí a Carta Constitucional de 67 e está aí o nosso resumo da aula de hoje, certo? Então, pessoal, observem lá o vídeo, assistam o vídeo, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente está à disposição de vocês para tirar eventuais dúvidas. E já de antemão, boa sorte a todos aqueles que estão se preparando para a ONHB. Pedro Henrique, suas palavras finais. Pessoal, só queria agradecer, né, você ter visto o vídeo até aqui, né? Que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo, né? Que você possa rever, né? Que você possa verificar os vídeos, né, um pouquinho mais para trás, né? Porque é um assunto meio complexo, né, de acompanhar, né? Tanto que teve vários golpes, teve muita briga, muita confusão pra lá, muita confusão pra cá. Toma lá da cá, né? Aí eu vou cantar aquela musiquinha, o Varre Varre, né? Do outro presidente que eu acabei esquecendo. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por estar aqui, beleza? No próximo vídeo a gente vai falar sobre o último vídeo, né? Nossos aulões aqui, né? Que será a redemocratização. É onde a gente vai falar sobre nossos presidentes, né, que irão fazer isso e tal, aquilo, uma nova república, beleza? Então é isso aí, galera. Agora passamos para o pessoal. Beleza, pessoal? Então, tudo de bom. Até breve. Se liga aí nos próximos vídeos que estão sempre sendo divulgados em nossos canais. Não havendo mais, tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.